Então, boa tarde, gente. Vamos, através desse vídeo, fazer a revisão aí para a nossa avaliação, né? A partir da temática que nós estudamos nas últimas aulas, que foi geração e etapas da vida, certo? Bem, então, o primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês é para os significados, né, que a palavra geração ela expressa. Então, a partir desses significados é que nós vamos poder estar desenvolvendo uma compreensão para esse marcador social que é importante, que é significativo, e também nós conseguimos, né, delimitar, na medida do possível, como é que a gente consegue identificar essas gerações. Então, o primeiro aspecto, geração, é aquele ato ou efeito, né, de gerar, né, ou de gerar-se, no sentido de criar, né, de fazer aparecer, de surgir. Um segundo aspecto que marca, né, o significado de geração se dá justamente pela função, né, pela qual um ser organizado produz outro ser semelhante. Ou seja, né, como, né, a sucessão desses seres, tanto dentro, né, da natureza, como também dentro do contexto de organização social. E o terceiro aspecto, né, geração, e aqui são entendimentos mais próximos, né, daquele que nós desenvolvemos, está ligado à questão da linhagem, da descendência, né, da hereditariedade que os indivíduos têm uns para com os outros. Mas quero chamar a atenção para vocês, de maneira particular, para três situações que nós iremos apresentar agora, né, que são os conflitos de ideias, as linguagens e as práticas. Nós sabemos, né, que entre as gerações, né, uma marca que define a separação de uma para com a outra é quando determinadas ideias elas começam a ser substituídas por outras, né, ou elas começam, né, a se adequar a uma nova proposta de realidade que vem se apresentando. Então, a tendência é que determinadas situações elas não consigam mais ser explicadas, né? Elas não consigam mais ser desenvolvidas por determinados entendimentos. Então, nessa situação, um entendimento novo, né, ou uma nova perspectiva de olhar a realidade acaba, né, podendo ocasionar essa mudança geracional. Nesse sentido, os conflitos de ideias eles são marcados, né, basicamente pelos aspectos de sucessão. Mas é sempre que esse conflito de ideias vai gerar uma sucessão? Não necessariamente, eles também podem coexistir, mas acabam se tornando, né, marcadores, né, ou, como a gente costuma dizer, ritos de passagem, né, de uma geração para outra. Um outro aspecto também significativo no que diz respeito às gerações são as linguagens, né? Não só a linguagem, né, escrita, né, a linguagem oral, mas também a linguagem corporal, né, a maneira como os sujeitos eles se comportam, a maneira como os sujeitos desenvolvem determinadas interpretações para as situações nas quais eles estão inseridas. Então, esse aspecto da linguagem, né, é muito conectado à questão da comunicação, ao fazer-se entender e, ao entender o outro, né, torna-se também um aspecto que deve ser observado nessa questão desse marcador social que é o aspecto geracional. E, né, o último elemento que a gente destaca são as práticas. As práticas, elas naturalmente, elas tendenciam, né, a mudarem, né, a se modificarem. Quando a gente usa a palavra tendencia, é porque isso não é a regra. Existem práticas que vão permanecer, né, e existem práticas que também vão sofrer adequações, mas existem práticas que vão ser novidades. Então, todos esses elementos, né, daquilo que o sujeito produz dentro do espaço social do qual ele faz parte, marca, né, define, caracteriza, né, as gerações e também serve para que a gente possa, né, delimitar como compreender, né, como perceber, né, a sucessão de uma geração pela outra, ou
como, né, dentro de uma mesma realidade social, aspectos diferentes eles conseguem conviver. Então, é interessante que a gente também faça essa observação. E aqui eu chamo a atenção para vocês para um aspecto que o Zygmunt Bauman aponta, inclusive está no material de vocês, que é complicado a gente definir essas barreiras, né, ou esses limites geracionais. No entanto, é inegável, né, que eles estão presentes dentro dos contextos. Então, essa presença ela é necessária ser analisada, né? É preciso que, a partir de determinadas observações, e aí a sociologia colabora com essa finalidade, para que a gente possa perceber, né, como existe, né, essa passagem, né? E, acima de tudo, como uma geração ela influencia a outra e, a partir dessa influência, como novas perspectivas podem estar surgindo. Um outro aspecto também que nós vamos observar com relação às questões de gerações são as influências que a sociedade capitalista ela acabou trazendo para esse entendimento, né, de como os sujeitos, né, de como os indivíduos eles se comportam. Então, o grande ideal da sociedade capitalista, sem sombra de dúvidas, é construir a ideia de que para se empreender, né, para se realizar algo, não existe limite. Então, a idade acaba não sendo uma condicionante, né, para esse aspecto. Então, evoluir e produzir tornam-se, né, ações estritamente necessárias, né, ações que devam ser levadas em consideração e praticadas independente da situação geracional em que o indivíduo se encontra. No entanto, também é necessário nós observarmos que, por conta das situações de desigualdade que o próprio sistema capitalista impõe, né, para os indivíduos, às vezes essa evolução e essa produção acaba levando a uma certa exaustão dos indivíduos, né? As pessoas elas acabam trabalhando tanto, elas acabam produzindo tanto que se esquecem, né, de si, ou seja, do cuidado pessoal, né, de perceber o quanto, né, é necessário que você se perceba como um ser ativo, né, e produtivo, mas também que você tenha determinados cuidados para consigo. E um outro elemento, né, é o elemento da despersonificação da pessoa humana. Às vezes nós colocamos a lucratividade, nós colocamos o excesso de competição, né, acima, né, das nossas relações pessoais. Então, é importante que a gente também saiba fazer essas dosagens, ou seja, eu não posso esquecer que o outro tem um papel fundamental dentro do aparato social. Eu não devo ser, né, um criador ou um amplificador das desigualdades que já existem. Então, o homem, nesse aspecto, ele acaba sendo, né, responsável pelo seu triunfo, não? Ou, algoz, pelo seu fracasso. E aqui, por vezes, nós acabamos esquecendo, né, que para determinadas perspectivas, nem sempre, né, os desejos e as vontades individuais, elas são fatores definidores na sua totalidade, né? Esses mesmos indivíduos, eles acabam sofrendo interferências, né, de situações externas que fogem ao seu controle. Isso não significa dizer que essa seja, né, uma desculpa para que não se haja um aspecto de evolução desses seres, mas também é importante de se observar, né? E é necessário se levar em consideração que determinadas circunstâncias acabam atrapalhando, né, essa evolução ou essa produção humana. Nessa perspectiva, acaba, né, surgindo um conceito importante dentro do aspecto geracional, que é o conceito de sociedade de performance. O que é que a gente vai entender por essa sociedade de performance? A sociedade de performance é aquela que é pautada no individualismo extremo, né, e no estado de prontidão constante por parte, principalmente, dos trabalhadores, né, que têm de estar, né, ali preparados para
atender às demandas produtivas, né, para realizar, né, todo o aspecto ligado às questões de consumo e nessa perspectiva acaba nascendo uma exigência, né, de se ter um bom desempenho e de se responsabilizar as pessoas que têm um desempenho abaixo como pessoas inadequadas para realizar determinadas atividades. Então, aqui nós observamos, né, não quero dizer que isso é uma regra que vai acontecer com todas as pessoas. Mas aqueles indivíduos que têm, né, uma mobilidade reduzida ou que já se encontram, né, em um estágio onde existe uma certa lentidão para determinadas produções, eles acabam sendo desfavorecidos dentro da sociedade produtiva. E por mais que nós desenvolvamos um discurso de inclusão, nós sabemos que na prática, né, a maioria dessas pessoas acaba sendo colocada de lado, né? Pode até ser incluída dentro do sistema produtivo, mas muito mais para atender, né, uma perspectiva que nós podemos considerar às vezes como ilusória, né, de uma falsa inclusão, que na verdade, né, acabam desprovendo uma grande parcela que ainda se diz em idade produtiva das situações, né, de geração de emprego, das gerações de renda e do próprio consumo, que é característica aí da sociedade capitalista. Bem, quando nós chegamos, né, a esse conceito de sociedade de performance, nós também abrimos espaço para a compreensão do tema da velhice, né? Então, a velhice nos últimos tempos tem sido estudo, né, ou tem sido temática de observação por parte de filósofos, de sociólogos, que tentam compreender como é que esse processo de envelhecimento ele pode colaborar, né? Ele pode ajudar numa aceitação melhor da própria passagem do tempo. Nós temos uma sociedade muito marcada, né, pelo narcisismo, né, pela situação, né, de juventude, de beleza eterna. Basta nós observarmos aí, né, a própria indústria cosmética, a própria indústria, né, da medicina plástica, que tenta dar essa jovialidade às pessoas. Às vezes, isso acaba interferindo nesse entendimento de passagem de tempo. Quer dizer, por mais que a medicina evolua, por mais que tratamentos, né, que retardem o envelhecimento, eles apareçam, mas essa noção de temporalidade ela não pode ser deixada de lado. Então, o tempo também revela a experiência que os indivíduos têm. Experiência essa que é extremamente significativa, né? Até mesmo do ponto de vista das aprendizagens, né? De como esses indivíduos se comportam diante de determinadas situações, né? Que soluções eles foram, né, apresentando ao longo da sua vida e transmitindo isso para gerações mais jovens. E essas gerações, né, tendo aí a oportunidade de fazer, dentro das suas realidades, as manutenções ou as adequações possíveis, né, para atender a determinadas demandas. Então, esse aspecto do envelhecimento mostra que é possível, sim, as pessoas aceitarem, né, e sem esse aspecto de angústia, que o envelhecimento ele é possível, né, de que nós podemos, melhor dizendo, envelhecer com qualidade, né, e que nós podemos dar significado a essa etapa, né, a essa geração da nossa vida. No entanto, atualmente o envelhecer ele torna-se um processo muitas vezes solitário e doloroso. O contraponto que nós temos, né, para todas as situações que nós vivenciamos. Como é que a gente consegue observar, né, essas situações? Primeiro, o processo de envelhecer é tratado como um destino da norma social atual. Então, quando se envelhece, né, a tendência é de se ter uma ideia de substituição, né, de que uma geração mais nova está ali, né, para
atender de uma maneira mais veloz, mais prática, né, as demandas que a sociedade, principalmente a sociedade capitalista de consumo, impõe. Então essas pessoas elas são colocadas em uma situação às vezes secundária, terciária dentro da situação de produção. Um outro elemento que nós também podemos observar é que, como nós vivemos em uma sociedade de performance, o que se valoriza, né, é a excelência no desempenho, seja o desempenho na escola, no trabalho, seja o desempenho nas situações corriqueiras da vida. Então, o alto desempenho é um fator, né, que é levado em consideração e que é observado. E isso é um diferencial, né, é o que torna os indivíduos numa posição, digamos assim, aspas, superior àqueles que não conseguem desenvolver, né, numa mesma velocidade e qualidade determinadas funções. E o último aspecto é não considerar os idosos, né, pertencentes a uma idade normal. Quer dizer, nós, enquanto seres vivos, a tendência é de que, né, nós nascemos, vamos passar por um processo de evolução, vamos envelhecer e vamos morrer. Agora, esse processo entre o envelhecimento e a morte, às vezes ele é tido como, né, como mencionamos anteriormente, como algo angustiante, né, que revela as fraquezas, né, que transparece, né, as dificuldades que os seres humanos enfrentam e que parece se acentuar nesse período específico da vida. Então, é preciso também que haja o acolhimento dessa geração que já se passou, né, de que se crie uma perspectiva do cuidado, ou seja, de que as gerações mais novas elas precisam ter um olhar de perceber que as gerações mais velhas elas já contribuíram, inclusive, para a chegada, né, de onde nós nos encontramos no momento presente. Então, perceber essa etapa da vida como sendo uma etapa ainda significativa, torna-se essencial. Então, é preciso que a sociedade como um todo desenvolva um olhar, não um olhar apenas de caridade para com as pessoas idosas, mas um olhar de afeto, né, de carinho, de cuidado, né, e de perceber que essas pessoas, independente, né, dessa questão da idade, elas ainda têm muito a oferecer, sobretudo com a sua experiência, para a melhora da sociedade em que nós nos encontramos. Bem, então nós vamos ter 3 maneiras de compreender as gerações. A primeira delas que nós abordamos na nossa temática foi aquela apontada pelo Auguste Comte. Então, o que é que o Comte nos ajuda a compreender quando se trata, né, das gerações? Primeiro, ele diz que as gerações eles têm um aspecto duplo, né, do ponto de vista biológico, que é o que ele vai levar mais em consideração. Nesse aspecto duplo, ele vai dar, primeiro, um sentido literal, onde ele vai afirmar, né, que as etapas mais avançadas elas são substituídas pelas etapas mais jovens, né, ou seja, é uma tendência. Na visão do Comte, né, nós podemos perceber que isso é uma regra social, né, e associado a esse aspecto literal, nós também vamos ter o aspecto metafórico. O Comte, ele compara as gerações como o corpo. O corpo, né, que inicialmente se desenvolve, né, passa por um processo de maturação, depois desse processo de maturação ele entra, né, no estágio de produção, né, e de produção em uma escala, né, significativa, e na medida que o tempo passa, esse corpo ele vai enfraquecendo, ele vai se tornando mais suscetível, né, ao desgaste, e automaticamente ele vai diminuindo sua força produtiva, né, ou seja, ele envelhece. Então, esse aspecto metafórico, ele dá a entender que as gerações elas passam também, né, por esse viés biológico que caracteriza os seres humanos. O outro pensador que nós discutimos foi o Dilthey. Ele discorda desse caráter, né, biológico do
do Comte, quando a gente afirma que ele discorda, no sentido de que é necessário se observar outros aspectos, e para isso o Dilthey, né, aponta o caráter histórico, né, como um fator que se sobrepõe ao caráter biológico. Por que que isso acontece? Porque na visão do Dilthey, o tempo ele está ligado diretamente à existência, né? E essa conexão entre os seres humanos e o tempo histórico se dá justamente pela capacidade que os indivíduos têm de moldar, de uniformizar o seu tempo pessoal e, acima de tudo, de interpretá-lo. Ou seja, aquilo que se vivencia do ponto de vista da temporalidade é fundamental para que a gente possa perceber como as gerações se comportam. Depois, como as gerações elas se sucedem, né? E que aspectos, né, uma geração pode oferecer à outra no sentido dessa condição de continuidade, né, de evolução do processo humano. E, por último, nós vimos, né, as ideias de Karl Marx. O Karl Marx ele tenta fazer uma síntese, né, ele resgata os conceitos de geração que foram trabalhados até então, né? Através desse resgate, ele analisa, ele classifica e ele sistematiza a produção acerca dessa temática. É interessante também nós observarmos, né, a importância que o Karl Marx ele confere tanto aos aspectos biológicos quanto aos aspectos históricos sociais, né? Então, é como ele fizesse uma junção desses dois elementos para que nós não possamos cair no que ele chama de reducionismo naturalista, ou seja, que o ser humano está condicionado, como os outros seres, aos aspectos, né, ligados à natureza. E aí, quando a gente fala de natureza, nós lembramos, né, que a natureza ela se cerca, né, ela respeita, né, a sua organicidade, né, e não se pode fugir, né, desse aspecto organizativo da natureza. O homem, embora também não possa fugir, mas ele consegue desenvolver, né, situações que podem, né, ampliar a sua condição de vida, dar uma referência nova ou mais significativa para a sua existência. Então, para o Karl Marx, a geração possui uma dimensão estruturante de natureza histórico-social, né? O que ele vai chamar de identidade de situação, ou seja, os aspectos qualitativos e quantitativos, eles têm que ser levados em consideração para que a gente possa compreender esses aspectos geracionais. Bem, e aí nós chegamos, né, às identidades juvenis, né, que também são uma outra marca das situações de geração, né, ou de etapas da vida. Então, o termo juventude ele vai se referir a uma identidade relacional que descreve certas pessoas a partir de sua idade e de seu comportamento, diferenciando, evidentemente, de outras categorias etárias. Então, a juventude ela passa a ter, né, também para o pensamento sociológico, esse ponto de definição, né, de momento de desenvolvimento, né, de momento de transição entre a idade, né, que é marcada pela infância, e a idade adulta, né, como se o indivíduo passasse por um processo de amadurecimento, né, para que as suas ideias, as suas atitudes, elas estejam, né, melhor desenvolvidas num período posterior. Ainda acerca dos conceitos de identidade juvenil, nós vamos observar, né, que a juventude, a partir do momento em que ela adentra nas instituições escolares, essas instituições elas vão contribuir para que se favoreça, né, aquilo que a gente chama de produção de representações, né, ou da construção do que vem, ou do que pode ser esse ideal de juventude, onde a gente vai observar, né, que se criam às vezes espaços segregados de controle, mas também existem, né, espaços de socialização para os jovens que preparam esses jovens, né, para a vida adulta. Então é necessário que a gente faça também essa observação. E depois a gente vê a questão, né, da diversidade de experiências, e aqui a gente vai trazer um pouco para a nossa realidade, né, para o Brasil, onde nós percebemos uma multiplicidade de projetos de vida,
né? E interessante que esses projetos eles estão aí em uma disputa, ou seja, é uma construção contínua, né? Não é uma ideia, não são ações que já estão acabadas, que já estão definidas, mas que passam por processos, né? Por situações de adequação. É também importante nós analisarmos no Brasil que, infelizmente, nós ainda temos oportunidades desiguais para os jovens, né? Sobretudo quando a gente fala de emprego, né? O primeiro emprego. Às vezes o jovem vai atrás do primeiro emprego, mas a primeira coisa que ele se depara é: você tem experiência? Ora, se eu estou atrás do primeiro emprego, como é que eu tenho experiência, né? Só a formação escolar ela é suficiente para que a gente consiga, né, adentrar o mercado de trabalho? Às vezes não. Então, é necessário que a gente perceba também essas situações. Um outro aspecto ligado à questão da desigualdade são as oportunidades, né, sobretudo do ponto de vista da formação acadêmica, né? Embora isso tenha melhorado nos últimos anos, mas nós ainda percebemos as desigualdades, né, que são marcas, né, das gerações. Quer dizer, ainda hoje nós temos, por exemplo, do ponto de vista da escola, né, uma escola onde as pessoas, num tempo de pandemia, por exemplo, têm acesso, né, aos bens tecnológicos para continuar seus estudos, né, enquanto uma grande maioria da juventude está aí, né, como diz os mais velhos, capengando, né, vão levando como podem esse continuismo das suas situações de aprendizagem. Isso reforça as desigualdades, né? Então, essas identidades juvenis elas estão marcadas, né, por todos esses elementos, né, que acabam proporcionando, né, esse choque de gerações, né, esse choque de situações antagônicas, mas que devem estar aí fazendo parte da nossa realidade, ok? Então, gente, essa foi nossa aula. Desejo a todos bons estudos, que essa nossa revisão contribua aí, né, para a tirada de dúvidas que ainda possam persistir. Então, estudem, revejam o nosso material, os slides que nós colocamos lá no mural e até a nossa avaliação.